Olá, boa tarde. O Mais Esportes Local está começando e a gente fala do futebol goiano. Fala do Atlético, que já está ali dispensando alguns jogadores, assim como o Vila Nova também. E lá no Goiás, o Neto Baiano, que ainda vive a expectativa do primeiro gol. Boa tarde, Guarani, tudo bem com você? Boa tarde, o Neto Baiano, eu fui Neto Gaúcho. Neto Baiano criou muitas oportunidades, mas ainda não fez o primeiro gol. Só quero retificar uma informação de ontem. Eu disse que o Vila Nova estava fora da zona de classificação e não é verdade. O Vila Nova é quarto colocado com 10 pontos. Pois é, a gente começa falando então do Atlético. O Atlético que ontem o Valdemar Lemos disse que já está pedindo outro jogador para lateral direita, que não gostou da atuação do John Lennon, pelo menos nesse primeiro jogo que ele comandou. O John Lennon, ele teve uma boa temporada no Vila Nova, atuando no lado, pela lateral esquerda, e não pela lateral direita. Essa foi a diferença. Ele sempre jogou no Vila Nova pela lateral esquerda e agora joga pela direita. É por isso, talvez, quando contratou o John Lennon, tentou arriscar colocar na lateral direita. Não sei se é a boa dele. Não vejo o John Lennon tão ruim assim no Campeonato Goiano, e claro que ele poderia render mais, né? Não era um jogador também que se criou uma expectativa muito grande em cima da contratação, até porque é um jogador novo e ainda assim uma aposta, uma promessa do futebol brasileiro. Então o Valdemar Lemos já chega e já começa a querer indicar certos jogadores. Se é certo ou se é errado, eu não sei. Particularmente, eu também não vejo tantos defeitos no John Lennon. Acredito que ele possa ser útil para o elenco. Talvez um outro jogador mais experiente realmente possa fazer a diferença, possa atuar melhor, mas não vejo também tantas críticas a serem feitas em cima do futebol do John Lennon. E eu dizia aqui no começo que o Atlético, assim como o Vila Nova, dispensou jogadores. Ele dispensou o Muralha, que veio do Flamengo, e agora retorna ao Flamengo por não ter concordado com algumas normas lá do Atlético, certo, Guarani? Parece que discutiu com o Valdemar Lemos, né? Criou um mal-estar entre os dois, entre o Muralha e também o treinador atleticano, e foi dispensado. Bom, porque o Muralha tem 20 anos de idade, era uma aposta, também não era um jogador que viria para resolver o problema, ainda mais que o Muralha é volante, e só de volantes o Atlético tem 9 no elenco. Então seria mais um para disputar a vaga. Um jogador que foi revelado pelo Flamengo, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado, mas que não tem essa sequência toda, não é tão conhecido assim ao ponto de chegar e ser titular absoluto. Bom que o Atlético resolve o problema antes de começá-lo. Melhor do que pagar salário, já fazer toda aquela burocracia, já dispensa logo, vida que segue, e o Atlético vai procurando novos reforços. E uma má notícia para o torcedor, parece que o William Barbie sofreu um estiramento e não treinou hoje de manhã. Vai passar por uma bateria de exames para ver detalhadamente o que aconteceu com ele, e é um grande desfalque para o próximo jogo contra o Grêmio Anápolis, caso não jogue, né, Até porque tem 50% dos gols do Atlético. O Atlético marcou 4 gols no Campeonato Goiano, 2 foram do William Barbie e 2 do Ricardo Jesus. Se caso confirmado, até porque ainda tem muito tempo, né, ainda para se preparar para esse jogo, realmente vai fazer muita falta. O ataque do Atlético, que ainda deixa a desejar nesse Campeonato Goiano, venceu de 1-0, mas que por bons jogos não fez gols, né? Vários empates de 0-0, então o ataque ainda é um pouco carente, mas ainda é começo de temporada para o Atlético. Uma equipe reformulada, uma equipe que em um primeiro momento desentrosada, apesar de um trabalho já ter sido feito aproximadamente 1 mês e meio, mas ainda precisa de algumas peças e precisa de alguns ajustes. Acabou de trocar o treinador, então ainda tem que ter uma paciência. É uma grande perda? É. E o Atlético não tem um jogador à disposição que possa suprir essa ausência do William Barbie. O Juninho não vem atuando bem, então realmente pode ser um problema para o técnico Valdemar Lemos, caso seja confirmado. Repito, ainda tem muito tempo. O Atlético volta a jogar domingo, hoje é terça-feira. Quem sabe ainda no decorrer da semana o William Barbie fica à disposição. Pois é, e no Vila Nova, depois de 7 rodadas aí do Campeonato Goiano, parece ter começado as dispensas de jogadores, assim como aconteceu no ano passado. E anúncio de novas contratações ainda nessa semana. Vamos com as informações com o repórter Ailton Cruz. E as coisas no Vila Nova, pelo jeito, estão mais organizadas e tomando outro rumo, com dirigentes atentos a todos os detalhes. E de agora para frente, é bom para quem pretende continuar no time não vacilar. A diretoria deixou bem claro: o jogador que não honrar a camisa e nem tiver comprometimento com o grupo será demitido. O exemplo aconteceu com o Ivan, Magno e também Juninho Paraíba. E os jogadores que permanecem no grupo, é bom ficarem atentos. E para o lugar de Magno, Barbosa deve ser titular contra o Itumbiara. Não, acho que o Magno é um excelente jogador, tanto que nas 3 primeiras partidas eu acho que ele foi um dos melhores jogadores em campo. Então agora a vida dele vai seguir em outro lugar, eu espero que ele possa arrumar outros clubes, que ele é um excelente jogador. Então agora é focar no meu trabalho dentro de campo para que eu possa conseguir meus objetivos aqui dentro. Agora domingo já vai dar para mostrar bastante, acho que eu devo sair jogando, então vou procurar me adaptar o mais rápido possível para pegar um entrosamento durante os treinamentos, para que a gente possa surpreender o Itumbiara também.
Pois é, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente comenta sobre o Vila Nova. Pensou em joias, relógios e presentes? O endereço certo é na Forcol. Com mais de 40 anos de mercado, um excelente atendimento, completo estoque. A Forcol é tradição. São relógios de pulso, parede e mesa, com as melhores marcas e os menores preços. Presentes variados e joias em ouro, prata e folheados. Assistência técnica especializada em joias e relógios. Tudo isso e muito mais. Forcol, joias, relógios e presentes. Rua 5 no centro e Alberto Miguel Campinas. Feliz construção pra você, feliz construção pra você. Esse é o nosso compromisso, Semarco. Feliz construção pra você, feliz construção pra você. Esse é o nosso compromisso, Semarco. Feliz construção pra você. Tradição é sinônimo de competência. É por isso que a Clínica Dentária Anhanguera atende há 29 anos a população de Goiânia e região, com consultórios de última geração, profissionais altamente qualificados e materiais de ponta. A Clínica Dentária Anhanguera atende todas as especialidades com praticidade, conforto e segurança. Cuide bem do seu sorriso. Agende já sua consulta. Clínica Dentária Anhanguera. A sua saúde começa pela boca. Avenida Anhanguera, em frente às Pernambucanas, no centro. Viva o melhor de sua vida em Goiânia. Venha para o Residencial Luci Pinheiro, um novo bairro planejado com infraestrutura de primeira. O Luci Pinheiro está situado numa região já habitada com vasto comércio, próximo ao Bretas da Vila Pedroso. Adquira já o seu lote e construa a casa dos seus sonhos. Residencial Luci Pinheiro. Realização Vaz Martins. Plantão no local 3208-3033. Você conhece o mais respeitado hotel de Goiânia? O Blue Tree conta com salas para eventos, área de lazer, suítes confortáveis e localização privilegiada. No Blue Tree, o atendimento e o preço são especiais. O Blue Tree é o hotel recomendado pela FIFA para a Copa do Mundo de 2014. Reservas 62 32 35 5600. Olivas Grill, bar, restaurante e pizzaria. Ambiente climatizado, pratos requintados com variado cardápio de carnes, peixes e sobremesas, além de bebida da sua preferência e estacionamento próprio. Olivas Grill, Avenida Sonnenberg 492, Cidade Jardim. Teleentrega 3941-8686. Olivas Grill. Começa o espetáculo para todas as cores e torcidas. Entra em campo a seleção Lustol. Tintas para piso, alvenaria, massas acrílicas, corridas, seladores, revestimentos, vernizes e solventes. A Lustol tem um timaço com qualidade superior e economia imbatível. Com a Lustol você ganha sempre nas melhores lojas do ramo. Volta com mais esporte e agora a gente fala do Vila Nova, que ontem dispensou 3 jogadores, 2 deles titulares, mas já deve repor essa semana com o Chiquinho e também com outro jogador de meio campo, né, Guarani? Na verdade a diretoria do Vila apresentou 2 meio-campistas na última semana, o Barbosa e também o Thiago Ramos, que naturalmente vão ser os substitutos do Magno e do Juninho Paraíba. Com relação ao Ivan, a expectativa é que hoje chegue o Chiquinho. O Chiquinho deve ser apresentado hoje como novo reforço. Não vinha atuando na Tombense, mas é uma aposta da diretoria do Vila Nova, jogador que já passou pelo Vasco da Gama. Com relação às dispensas, eu concordo com as 3 dispensas. Eu acho que faz bem a diretoria do Vila em resolver esse problema hoje, do que deixar para resolver ele depois de uma boa sequência. E com muitos jogadores já que não param de chegar reforços, né? E outra coisa, quanto mais tempo o jogador fica, mais direitos trabalhistas, mais coisas para receber ele tem. Então você corta o processo no começo. E o Vila já está experiente com isso, Guarani? E dinheiro lá sobra para pagar as pessoas, né? Então é melhor fazer isso agora, que já economiza muito futuramente, caso isso fosse necessário. Com relação ao Magno, o Magno foi expulso em uma partida, deu uma assistência e não fez nenhum gol.
O jogador depois se envolveu em polêmicas, né, entrevistas criticando a torcida do Vila Nova e caiu muito de rendimento depois da expulsão, depois que ele cumpriu a suspensão, não voltou mais a atuar bem, está fora. O Juninho Paraíba, esse com certeza uma boa da diretoria. O jogador chegou, não atuou e está recebendo para isso. Então já tem dificuldade para pagar. Você vai manter um cara que não joga e continuar tendo que pagar salários, pagar tributos trabalhistas, melhor que vá embora mesmo e que haja uma peça de reposição. Com relação ao Ivan, um lateral que não tem assistência, não tem gol, não tem cartão amarelo, então não desempenhou absolutamente nada, também é bom que vá logo. Acho que o Ivan talvez pudesse ficar para compor elenco, caso o Chiquinho viesse, um faria a sombra para o outro, mas é uma decisão da diretoria, eu acho acertada. Melhor errar agora, que está no começo de temporada, hoje é dia 19 de fevereiro e um ano inteiro ainda pela frente pelo Vila Nova, do que fazer como todo ano, que vai tentar resolver isso na hora que a situação aperta, na hora que a classificação já está difícil, na hora que o risco de rebaixamento parece ser mais certo do que conseguir uma classificação, uma segunda fase, para mim acerta a diretoria do Vila Nova. Pois é, e o próximo adversário do Vila Nova, o Itumbiara, contratou 2 jogadores. O Amaral, que é ex até Palmeiras, e também o Francismar, que já jogou por aqui com o Atlético Goianiense. E aí, o que você achou dessas duas contratações? Antes da gente entrar nesse mérito, para você ver como é interessante, o pessoal critica o Vila Nova e tal, mas as dificuldades de contratação são tão grandes que, por exemplo, o Francismar é um sonho da diretoria há 2 temporadas. E o Itumbiara vai lá facinho e consegue. Facinho e consegue. Teve aquele Túlio Souza, que uma vez também veio para Goiânia para assinar com o Vila Nova e acertou com o Itumbiara no aeroporto. Então é difícil realmente contratar um jogador. O Francismar é um bom jogador, atuou no Boa, né, em 2 temporadas no Campeonato Brasileiro da Série B, foi destaque lá da equipe. O Boa, que é uma equipe pequena e que não caiu da Série B para a Série C, teve uma campanha estável nos 2 últimos anos. Com relação ao Amaral, na próxima quinta-feira, não dessa semana, na outra, ele completa 40 anos de idade. É um jogador que já ganhou muitos títulos, principalmente pelo Palmeiras e com o Corinthians também. Marcou história nas 2 equipes, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, no timaço que o Palmeiras tinha, e no Corinthians também. Mas um jogador de 40 anos de idade que estava no posto de Caldas, para mim, uma estratégia de marketing muito mais do que efetivamente colocar o jogador em campo. Lembrando que no Campeonato Goiano nós já tivemos Gilmar Fubá, por exemplo, que também foi campeão mundial pelo Corinthians, atuando pelo Santa Helena em 2011 e não deu certo. Espero que o Amaral dê certo. O Amaral parece ser uma pessoa bacana, sempre foi muito legal com repórteres, enfim, com a mídia de uma maneira geral, mas não acredito que ele vai ser a solução dos problemas do Itumbiara. Pois é, e depois de 3 jogos atuados e nenhum gol, o Neto Baiano vive a expectativa de fazer esse primeiro golzinho pelo Goiás. Não, acho que não. Acho que eu trabalho, né? Meu trabalho sempre é focado nisso, né? Focado em fazer gol e em conseguir trazer as vitórias pro Goiás. Graças a Deus uma coisa está sendo feita, né? Que a gente não está perdendo e está conquistando as vitórias. Mas questão do gol, estou um pouco ainda ansioso. O treinador me chamou já para me ter um pouco de calma, mas a ansiedade é muito grande, né? Porque eu saí do Brasil como artilheiro do Brasil, vim pro Goiás com a expectativa de ser também um artilheiro goiano. Ainda não desisti, espero que eu possa começar a fazer meus gols o mais rápido possível. Pois é, e 2 assuntos para você comentar. Ele não fazer gol agora e o Thiago Mendes até agora. E o Thiago Mendes, que volta a treinar hoje, se o Dudu Cearense já perde a posição dele já nos próximos jogos. Duvido muito que o Thiago Mendes entre na condição de titular pelo futebol que o Dudu Cearense vem jogando. O que é uma pena até, porque... Foram 2 boas partidas, um gol inclusive muito bonito na última rodada, e né? o Dudu Cearense tem aquilo que o Thiago Mendes ainda não tem. Embora o Thiago Mendes foi eleito a revelação do último campeonato goiano, joga muito bem, mas o Dudu Cearense tem experiência que o Thiago Mendes não tem. E voltou a jogar bem. Não acredito que o Anderson Moreira vai fazer essa troca de imediato, talvez com o tempo, mas é uma boa, né, pro Goiás. Ter 2 volantes, 2 segundos volantes em boas condições de jogo, tanto o Thiago Mendes quanto o Dudu Cearense. Com relação ao Neto Baiano, eu acredito que não há o porquê também ter tanta precipitação. O jogador chegou, voltou do Japão. Mas isso é mal de atacante, não é, Guarani? Já quer chegar fazendo... de gols marcados, né? Ainda mais no caso do Neto Baiano, como ele mesmo disse, saiu credenciado como o maior artilheiro do Brasil quando saiu do Vitória, em meados do 2º semestre do ano passado, mas tem que ter calma, não tem nada perdido e a artilharia ainda está totalmente aberta. Os artilheiros do campeonato têm 5 gols, se o Neto Baiano faz 3 numa partida, ele já encosta e naturalmente pode realizar esse sonho de ser artilheiro do Goianão. Pois é, o craque contratou jogador lá no Grêmio Anápolis dos dispensa, mas isso você acompanha só no programa da noite às 7h15. Boa tarde, Guarani. Boa tarde, Aldene. Boa tarde, depois do intervalo, mais Esporte Nacional. Tchau, tchau.